Olá, aqui é o Caio Miranda Carneiro e esse é mais um Papo Reto. No tema de hoje a gente vai falar sobre a polêmica decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que teria tirado poderes do presidente. Antes de mais nada, se você ainda não me segue, se inscreve no canal, clica no sininho que toda semana eu vou vir com um vídeo novo falando dos temas mais importantes. Pois bem, eu leio todos os comentários nas minhas redes sociais, eu levo bastante a sério, até tem alguns que não deveria levar, mas eu levo. E muitas pessoas falam, poxa Caio, o STF tirou, esvaziou a competência do presidente, deu poder para prefeitos e governadores ditadores fazerem o que quiserem e tal, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Hoje eu vou analisar aqui com vocês os fatos e depois vou querer saber sua opinião. Bom, desde o começo da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tem discordado de alguns governadores e prefeitos na forma de como abordar a questão da epidemia e do coronavírus. Então, enquanto tem alguns governadores e prefeitos que seguem mais a linha da OMS e do que tem sido feito na maioria dos países pelo mundo, que é isolamento social, criar uma série de restrições, protocolos e tal, e aí isso gerou aquele debate da economia versus saúde e tal, não sei o quê, isso gerou ruído desde o início. Teve até aquela reunião ministerial famosa lá, que ainda tinha o Sérgio Moro como ministro, em que o Bolsonaro falava que não dá, os governadores ficam querendo. Então, isso já está claro desde o início. E o que o presidente Bolsonaro, que é contra o isolamento social, é contra essas medidas de segurança que ele considera exageradas, o que ele fez para combater isso? Ele baixou uma medida provisória, que é uma prerrogativa do presidente da República, buscando centralizar a tomada de decisões, de ações para combater o coronavírus na presidência da República, na União. Então ele falou, eu quero que prefeitos e governadores não possam, cada um conforme a sua legislação local, decidir o que vai abrir e fechar e o que vai ser feito. Vai centralizar aqui comigo Ministério da Saúde e Governo Federal. Essa medida provisória foi judicializada. Prefeitos e governadores entraram na justiça contra a medida provisória. E ela foi julgada em último grau pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal falou que essa medida era inconstitucional. Então essa é a tal da decisão do STF que muitos estão comentando para mim e colocando como se ela tivesse esvaziado o presidente da República das suas prerrogativas. Só que isso não procede e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, para não ter erro, eu vou direto no texto da lei, no texto da Constituição Federal, que você pode acessar dando Google, Constituição Federal do Brasil, tá? Artigo 23 da Constituição Federal. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E o artigo 24 diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde, ou seja, a adoção de políticas públicas de saúde é concorrente entre Estados e União. O que isso quer dizer? É que tanto o Estado como a União têm a competência e a prerrogativa de cuidar da saúde. Então não é só o presidente, nem só os governadores. Então em momento algum a Constituição falou que o presidente da República poderia, para todos os estados e municípios, definir qual é a política de saúde daquele local. E sabe por quê? Porque é impossível uma pessoa de um gabinete em Brasília saber o que fazer no interior de São Paulo, do Amazonas, de Pernambuco, não tem como. Para isso que a gente é uma federação, tem governos estaduais, municípios. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é operado pelo município. Aliás, eu vou até dar um exemplo aqui. O Roberto Campos, que é um pensador político conservador aí, que a direita usa muito e que eu respeito pra caramba, ele diz que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram nas cidades, elas moram nos municípios. Então a vida acontece no município. A pergunta que você tem que responder é o seguinte: o que o presidente Jair Bolsonaro podia fazer antes dessa decisão do Supremo, que depois da decisão ele não pode? Qual que é o poder que ele tinha, que foi tirado dele com essa decisão? E o que os prefeitos e governadores não podiam fazer e que agora eles podem fazer e viraram ditadores que fazem o que bem querem? Eu desafio você que está assistindo o vídeo aí, pega a decisão e mostra para mim aonde que está o desrespeito à Constituição e tal. Não tem, não existe. Isso é uma grande fake news, uma desinformação que está sendo espalhada. E aqui, não adianta vir falar, você não gosta do presidente. Eu não estou falando mal do presidente. Ele tentou por medida provisória, que é um ato que ele pode emitir. Esse ato foi judicializado e foi derrubado, com base na Constituição.
Então, para resumir, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eles fizeram? Eles reconheceram que a União ela vai ter a competência de fazer normas gerais. E por que normas gerais? Porque aquilo que a União, o governo federal definir, tem que ser seguido em todo o território nacional. Então vai ser desde a área que você só chega de barco do alto do Amazonas até as grandes cidades, enfim, o Brasil inteiro, de norte a sul, vai seguir a norma geral. Então a União não vai ficar entrando em detalhe de qual setor é essencial, qual que não é, porque pode ser essencial na Paraíba e não ser essencial em Minas. Então aí cada região tem sua característica. Os estados e os municípios podem também definir o que é essencial ou não naquele território, conforme a característica daquele estado. E é natural que os governadores e prefeitos tomem as decisões sobre o que deve abrir ou não, qual o protocolo que vai abrir ou não, porque eles que têm a gestão das vagas em UTI, eles têm a medida de contaminação, os testes e tudo mais. Não dá para o presidente lá de Brasília ter um mapa do Brasil inteiro e saber em cada um dos mais de 5 mil municípios dos 26 estados. É impossível. Então nem faria sentido que ficasse tudo centralizado num gabinete em Brasília. Vocês entendem isso? Então não compartilhem essa informação de que a decisão do Supremo Tribunal Federal esvaziou as competências do presidente da República e empoderou os ditadores, governadores. Isso é bobagem. Você pode inclusive discordar dos governadores, dos prefeitos. Tem governador aí que fez sim medida populista só para querer politicamente confrontar o presidente. Tem prefeito aí decretando estado de emergência só para poder burlar a lei de licitação e de responsabilidade fiscal. Tem bons e maus políticos espalhados pelo Brasil inteiro. Critique, fiscalize, mas não compartilhe uma mentira. A decisão foi correta e não tem nenhum direito que o presidente tinha, deixou de ter depois da decisão, e não tem nenhum direito extra que foi dado para governadores e prefeitos. Isso é o fato. E eu desafio você a mostrar para mim aonde que a Constituição está sendo desrespeitada. Não está. Beleza? Então manda aí seu comentário, traz o link aí de alguma referência que você tenha que discorde de mim. Eu não tenho problema nenhum em opiniões divergentes, mas decisão do STF e tal, não tem nada de polêmica, ela foi correta. Nesse caso, tá? Tem outras que são péssimas. Os ministros fazem um monte de lambança aí, o tempo todo. Mas nesse caso eles não erraram não. Agradeço quem assistiu até o final, comenta, compartilha aí o vídeo. E no próximo eu vou falar de um outro assunto, quem sabe a gente volta nesse, se tiver alguma dúvida, tá bom? E se inscreve no canal também. Um abraço!